bastante cuidado. E também o irmão Léo e a irmã Divinha. Cadê Léo e Divinha? A mãozinha dele lá atrás, muito bem. Eles estão completando hoje, irmãos, 16 anos de casado. Olha que coisa boa. Uma salva de palmas, não é? Parabéns, Divinha. Léo. Eu tive o privilégio de celebrar o casamento deles também. E como tantos outros, né? Tem tanta história a ser contada, né, Divinha? E hoje Divinha é mamãe. Está aí Noemi, já é uma moça linda, não é? Então, Deus faz assim. Não é fácil, né, Divinha? Nem Léo, nem todos nós que somos casados. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor tem nos abençoado. E essa bênção é estendida sobre os nossos filhos. Os filhos dos servos de Deus, por ordem divina, são abençoados. São abençoados. E também nessa noite nós estamos com a nossa querida Rosa, amiga de Luciano. Levanta a sua mãozinha, Rosa. Muito bem. Rosa, não é Rosa? É prima. Ah, tá, prima. Muito bem, de Luciano. E é do estado do Rio e está aqui na Paraíba visitando e veio ao culto nessa noite. Amém? Também a colega dela de Rosa, né? Rosângela está nos visitando nessa noite. É amiga de Rosa, não é assim? Muito bem. Alguém nos visita mais nessa noite? Levanta a sua mãozinha assim para a gente ver. Está ali o irmão, outra. Ali atrás também. Como é que a igreja vai... Ali atrás também, é uma coisa linda, né? Então, como é que a igreja vai dizer? No 3, bem forte. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre, para a glória de Deus. Abram sua Bíblia. Aliás, suas Bíblias. No capítulo 10 do livro de João. Eu quero ler 2 versículos apenas de uma fala do Senhor aqui. O versículo 9 e o versículo 10. Todos acharam? Ele vai dizer no versículo 9. Vamos ler todos juntos? No 3, tá bom? Na sua versão, não se atrapalhe com outra versão. Todos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação dada à humanidade, Senhor. E a tua palavra diz que foi na plenitude dos tempos. Deus, nós sabemos que não é fácil para nós humanos entendermos essa fala dos profetas. Mas nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor faz tudo perfeito, tudo no tempo certo. Todo o universo, Senhor, todo ele, inclusive a nossa vida, está no controle das tuas mãos. Então, muito obrigado, Deus. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, ao Espírito de Deus, e repata aos nossos corações as nossas necessidades, que precisamos desse alimento, Senhor, espiritual. E nos ajuda, Deus, a cada tempo entender a tua palavra, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pensar nessa noite com os irmãos sobre esse tema, sobre esse texto e sobre esse tema aqui, que é tempo de viver e celebrar Cristo com gratidão e com alegria. E esse sentimento aqui de gratidão e alegria, a gente sabe
que o homem ele perde essa alegria em 2 minutos, né? E estamos vivendo o século do adoecimento, a preocupação do mundo todo, da Organização Mundial de Saúde, é sobre essas doenças. O DSM-4 já não cabe mais de tanta doença. Chega, assusta a quantidade de doença. O CID lotado de doença. Você fica desesperado, é preciso fazer uma academia para entender a quantidade de doença que tem no mundo. E qual é a preocupação da Organização Mundial de Saúde? É que cada dia chega doença nova. Chega doença nova, cada dia. Então, falar de gratidão e alegria, a gratidão, o homem dificilmente ele tem esse sentimento de ser grato, né? Ele acorda e, como dizia meu pai, balança as orelhas e segue a vida, né? Ou usa essa palavra, vida que segue, vida que segue, né? E aí, irmãos, esse tempo de celebrar a Cristo com gratidão e alegria, faz tempo que ele existe. Ele não é de agora. A razão para glorificar a Deus por tudo que ele tem feito por nós não é agora, hoje, ou o século passado. Não. Fazem muitos séculos, muitos e muitos mesmo, que esse tempo de celebrar a Cristo com gratidão e alegria, ele existe. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo existe. E aqui, Adão, quando viu a sua mulher, quando ele viu Eva, que ele olhou assim, ele disse, puxa vida, que gata, meu amigo. Eu acredito que Adão ficou abilolado quando ele viu aquela gata que Deus fez, né? Por quê? Porque Adão era um homem só. E o Senhor viu que a solidão não é bom. Não é bom. De maneira alguma. Então Adão estava muito triste. Deus viu que Adão estava muito triste. Então Deus poderia ter feito do barro de novo. Mas ele não fez. Ele simplesmente deu um sono em Adão, deu uma dose fortíssima de morfina em Adão. Adão apagou ali. E quando ele acorda, está a solução da solidão dele. Teste e Karine, desculpa, eu esqueci de apresentá-los. Eu fico tão concentrado na mensagem, me perdoe, eu fico lembrando. Fique de pé, Teste, Karine. Está Tiago também, na Itális. Eles estão de férias, estão lá na classe. E estão nos visitando hoje. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para esse casal tão lindo, né? Que a gente ama. Estão de férias. Lá do outro lado do mundo, lá perto do estado do Amazonas, por ali, aquela região toda. E estão aqui, veio visitar a família e veio ver a igreja. Deus abençoe. E não perdem um culto, né? Sempre estão vendo o culto da igreja. É muito bom tê-los aqui conosco, muito bom mesmo. Então, irmãos, a solidão é algo terrível. Não é bom que a gente esteja só, não é bom. Então, esse só não é só homem não e mulher não, tá, gente? Não é só isso não. Quando Deus fala de solidão é de tudo. Às vezes, tem seres humanos que não têm amigos. E eu espero que nenhum de vocês não esteja nessa lista de não ter amigos. Por quê? Pergunto por quê? Porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Às vezes a gente se ajeita mais com uma amiga, um amigo, não é? Do que com um irmão. Às vezes a gente tem vergonha de falar com a família, para alguma coisa, e um amigo não, a gente chega rapidinho, não é? Até uma paivazinha emprestada a gente pede, não? Tem uma paivazinha aí para mim e tal. E chega com mais facilidade. Se a gente for pedir um familiar, né? Tu tem 10 reais aí para me emprestar? De novo? De novo? Cai fora, pô. Não peço mais não. E às vezes um amigo, né? Uma amiga faz com tanto amor e a gente pensa assim, poxa, poderia ser os nossos irmãos, né?
da nossa família, nosso pai, nossa mãe, enfim. E aqui Deus trouxe alegria, irmãos, para Adão. E ele ficou muito alegre, muito feliz. É tanto que ele disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque de mim foi tomada ela. E Adão sabia já que Deus tinha feito ele do pó da terra. Deus poderia ter feito Eva do pó da terra, não teria problema nenhum. Tá? Mas ele era só bater no chão novamente, a poeira subir, e ele vê aqueles elementos ali. Essas substâncias do nosso corpo, irmãos, segundo Davi, no Salmo 139, versículo 16, vai dizer que a nossa substância está no céu. Não é isso, Cássio? A nossa substância está no céu. Quando Deus nos faz, essa substância, apesar de ser gerada no ventre de uma mulher, mas essa substância, segundo Davi, está lá em cima. Outra coisa é Noé ver um mundo novo. Não foi fácil para Noé olhar assim e ver o mundo se acabando todo, de água. Não foi difícil para Noé, não foi fácil, aliás, para Noé, ver as pessoas batendo na arca, pedindo para ele abrir, a arca para eles entrarem, e a chuva descendo do céu abaixo, e todos morreram naquele período. E de repente, Noé passou, irmãos, quase 350 e poucos dias. Mais do que isso um pouco. Quase um ano Noé passou dentro da arca. A gente lê 40 dias e 40 noites, mas de chuva. Foi de chuva. Dentro da arca ele passou quase 365 dias. Quase um ano ele passou lá dentro. É fácil? Não é fácil. Cuidar daqueles animais todos não é fácil. Junto com a sua esposa, com seus 3 filhos, sem cães de Jafé, e também com as suas noras ali dentro, e só cuidando de animal, dando de comer, jogando aquelas fezes todas fora, aquele estrumo todo fora, não tinha como plantar nada ali dentro, jogava tudo fora. E Noé, de repente, ele estaciona aquela arca e vê novamente a beleza do novo mundo. Não é fácil tudo aquilo que ele passou, perder tudo que ele tinha, né? Sua casinha. Imagina ele chegar para sua esposa e dizer: olha, Deus vai destruir tudo isso aqui, ó, e a gente vai morar dentro da arca. Mas a grande beleza é que a esposa dele não questionou. Nós não vemos nas escrituras aquela mulher reclamando da vida, sabe? A gente não percebe isso. Vê uma mulher temente a Deus, que está ao lado dele. Seus filhos também. A gente não vê nenhuma rebeldia daqueles filhos, nem também das noras. Mas a gente vê do mundo todo a rebeldia. E Deus deu a Noé essa alegria do novo mundo. Aqui, irmãos, quando a gente vê Abraão diante dos seus olhos, subindo o Monte Moriá com seu filho, seu único filho, e ele chega diante do altar, constrói aquele altar. Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olha para Isaac e diz: meu filho, você é o cordeiro do sacrifício, é você. Meu irmão, quando eu vejo meus filhos, eu fico orando pelos meus filhos, para que Deus os mantenha vivos. Se Deus pedisse isso para mim, eu digo a vocês com toda segurança, vocês iriam me ver chorando dia e noite sem parar. Eu ia chorar dia e noite, eu não ia me controlar. Se eu me conheço, eu não ia me controlar. Eu não ia parar de chorar. Se Deus dissesse assim: sacrifique um dos seus filhos. E Abraão não chorou. Abraão, ele não disse a Sara que ele ia sacrificar o filho. Olha que coisa difícil. E ele colocou Isaac. Isaac também não fez questionamento nem nada. Irmãos, se Deus não fosse com Abraão ali, nada daquilo acontecia não. Porque Isaac ia correr. Mas ele ficou. Por isso que Isaac é um dos grandes exemplos da vida para a gente olhar para ele. E quando
Abraão levanta aquele cutelo para sacrificar seu filho. Não tinha cordeiro ali, irmão, não tinha nenhum animal ali. E de repente o Senhor faz aparecer um animal ali. E segura a mão de Abraão. Porque quando a gente olha para as Escrituras, o ato, ele já vinha mesmo para agir mesmo. Ele já foi naquela hora que ele foi agir. O Senhor parou tudo, parou a mão dele e materializou um animal ali. Não sei como ele transportou, mas chegou o animal. Glória a Deus. Às vezes a gente já vai agindo loucamente, né, na vida. E ali o Deus providencia a saída para a gente. Quando a gente pensa que não tem saída mais, Deus mostra a sua saída. E aqui, outra coisa linda que a gente percebe, que é tempo de celebrar a Cristo, que os nossos antepassados fizeram isso com muita alegria, foi Sara experimentando a sensação de ser mãe. Eu nunca fui mãe. Glória a Deus. Eu nunca fui mãe na minha vida. Mas a gente vê alegria no coração de uma mãe quando sabe que está grávida, não é? Não é assim? E quando a mulher ela passa desse tempo de ser mãe, porque ela já estava muito velha, 80 anos. Como é que uma mulher dessa vai ter filho, irmãos? Não é? E Deus deu um filho a ela. Então vocês podem experimentar nesse momento a alegria de uma mulher que não podia ter filhos, que ainda é mais complexo ainda do ponto de vista do sentimento dela. É muito complexo isso. Mas ela foi mãe sabendo que era estéril. Então é um milagre. Deus promove uma alegria indizível. Indizível. A alegria de Sara é indizível, irmãos. Porque se ela tivesse 40 anos, 50 anos, mas 80 anos, ela foi mãe naquele exato momento. A gente pode ver Jacó, né, quando teve a notícia que seu filho estava morto e ele disse que ia chorar por resto da sua vida a morte do seu filho José. E quando ele está bem tranquilo, seus filhos tinham ido lá para o Egito buscar comida, porque estava faltando comida ali. E eles não tinham o que comer, estavam sacrificando as coisas, vendendo tudo para sobreviver. Não sabiam como resolver aquele problema da fome. E de repente, quando ele olha, chega aqueles animais, aqueles camelão, aqueles animais, aqueles homens bonitos, aquela comitiva, não é? Aquela corte belíssima chegando. E Jacó, sem saber, quando olha, desce os filhos dele e dizendo: pai, José está vivo. Irmãos, eu não sei como Jacó não teve um troço ali. Nosso Deus é um Deus que nos dá essa graça divina sobre nossas vidas. E José, não é, que teve a sua vida ali destruída pelos seus irmãos, mas ele viu aonde Deus o colocou. Eu acho que José passou a vida toda, na minha avaliação, eu fico observando que José passou a vida toda sentindo o sabor desse milagre que Deus fez na vida dele. Como é bom, irmãos, a gente não esquecer das bênçãos de Deus sobre nós. A gente não viva como os loucos, querendo que Deus todo dia nos dê as bênçãos. Não, nós já somos abençoados por vida. Nós já somos abençoados por vida. Não deixe a tristeza invadir seu coração. Então, qual é a primeira razão aqui que nós temos nesse texto? E o motivo para celebrar com alegria a Deus. Ser grato ao Senhor. Então, esse texto vai dizer claramente em Efésios 2, 1 ao 10. Efésios 2, do 1 ao 10, o texto diz assim: olha a razão que nós temos para glorificar a Deus como igreja, como povo de Deus. Vai dizer o texto, Efésios 2, 1, vai dizer: e vos vivificou, Cristo, né, já nos vivificou, estando vós, ou nós, mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, de Lúcifer. Você acredite ou não, mas aqueles que não têm Cristo no coração não são guiados por Deus.
Deus tem um controle de tudo, Ele abençoa inclusive a sua vida, mas as suas vontades, as suas ações não são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, não é? Pelo contrário, éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar, que na realidade é Lúcifer, né? Do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Então essas pessoas não são guiadas por Deus. Era o nosso caso. Entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, nós somos salvos. Aleluia. Aí ele vem dizer, e nos ressuscitou. Isso prova que nós estávamos mortos espiritualmente. E nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar. Essa é a visão que Paulo tem, irmãos, do céu. Essa é a visão que Paulo viu, quando ele diz, são coisas lindas, inefáveis, que ao homem não é lícito mostrar, falar, porque eles não vão acreditar. Mas aqui ele vai dizer uma grande verdade. Ele diz claramente que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos fez assentar. Ele não vai fazer a gente assentar. Ele já nos fez assentados para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos ama. Deus está dizendo claramente aqui, o apóstolo Paulo, que Deus nos ama, apesar das nossas miserabilidades, apesar daquilo que eu sempre falo aqui, do nojo que eu tenho dos meus pensamentos, não é quando eu uso a base daquilo que é ruim, do homem velho, para facilitar algumas coisas. Meu Deus do céu, me ajude, tenha misericórdia de mim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque foi Ele que nos amou, foi Ele que fez tudo. A glória é dele, não é de mais ninguém. Nem Ele dá a sua glória a ninguém. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a palavra de Deus é que vai mostrar essas obras para a gente andar nela, e não andar nos conceitos do mundo. Por isso que a igreja do Senhor, ela precisa ler a palavra, ela precisa estudar a palavra. O crente, irmãos, ele não pode se dar o luxo de não estudar a palavra. Isso é um dos erros mais graves que um cristão ele faz, deixar a Bíblia de lado sem estudar a palavra de Deus. É estudar mesmo, é ler, é memorizar, é escrever os textos, é vir à casa do Senhor, é discutir, é aprender. Investir em lições, em livros, para que a gente cresça, porque a palavra de Deus diz agora que nós somos feituras suas. Então Deus nos fez um novo ser. Nós somos uma nova criatura. Deus mudou a nossa vida. Nós somos agora extremamente abençoados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No versículo 9, ele vai dizer, eu sou a porta. Eu sou a porta. Jesus dá vida espiritual aqui, de acesso a esse alimento espiritual para a gente. Ele vai dizer, eu sou a porta. Você entra por mim, você vai ser alimentado espiritualmente por mim. Não é por mais ninguém. Então o relato de João aqui sobre esse ministério, ou esse mistério de Jesus, atinge agora o seu ponto crucial. Jesus se apresenta a Israel não apenas como Messias prometido, mas também como revelador e filho de Deus. É isso que ele está dizendo. Eu sou a porta, você só entra lá se for por mim. Só entra no céu se for por mim. Então, irmãos, o povo comum aqui, embora maravilhado pelos milagres de Jesus, parecia confuso aqui pelas reivindicações ousadas de Jesus que ele fez. Então não é fácil, por isso que eu digo que não é fácil ser cristão. As reivindicações que Deus faz para a gente, abandonar todas as coisas.
renunciar muitas coisas que inclusive são prazerosas para a nossa vida, e o Senhor pede para que nós nos afastemos dessas coisas, porque elas parecem ser caminhos perfeitos, mas são caminhos de morte. Apesar de trazer determinados prazeres. Então, apesar de nós sermos maravilhados hoje com as bênçãos de Deus e os milagres que Ele faz na nossa vida, mas nós ficamos também questionando algumas coisas que Deus quer que nós façamos. Entre eles, servir, pregar o Evangelho, dar testemunho aonde a gente estiver, de santidade, abrir a nossa boca só para falar as coisas que possam edificar os outros, orar pelos outros, ser xingado, criticado pelos outros, suportar todas essas dificuldades, ser humilhados. Não é fácil essa proposta. Não é fácil. Você no trânsito, alguém xingar você, xingar sua mãe, e você dizer, não, eu vou orar por você. O cara vai dizer, esse cara é doido. Esse cara é doido. Então, não é fácil essas reivindicações que Deus faz para o seu povo. Por isso, irmãos, como pastor dessa igreja, eu oriento vocês a não vacilarem nessa área da vida de vocês, tá bom? O diabo, ele é estratégico e tem autorização divina para roubar. É claro, Jesus vem dizer, é Jesus que diz, o ladrão, que é o diabo, ele só vem para matar, roubar e destruir. Então foi Deus quem autorizou Satanás roubar. Então o que é que o diabo vai fazer? Ele vai roubar seu tempo. Ele é enganador. Ele vai enganar você. E como é que ele engana, pastor? No seu cérebro. Na sua maneira de pensar. Que você vai sentir algumas coisas, como por exemplo, isso é besteira, Deus não liga para isso não. Se você for olhar as escrituras, Deus vai dizer que não. Então, à medida aqui que a história de João, que continua falando para a gente, fica cada vez mais claro que todos simplesmente precisam escolher e aceitarem ou rejeitarem as afirmações de Jesus quando ele diz, eu sou a porta. Porque quando ele diz, eu sou a porta, ele coloca reivindicações. Reivindicações. Qual é a reivindicação? É que quando alguém olhar para você, seja um homem, seja uma mulher, ele olha para você de frente, você está de frente, aí ele diz assim, é um cristão. Você fica de lado, aí a pessoa olha, aí diz, é um cristão. Você fica de costas, aí as pessoas olham para você e dizem, é um cristão. Você vai girando 360 graus e a pessoa diz, é um cristão. Porque às vezes, a Bíblia diz que no fim dos tempos, as aparências das pessoas elas serão alteradas. Você vai olhar e não vai identificar muito o que é. Então aí tem muitos cristãos que vão entrar por aí. Por exemplo, as mulheres, né? Tem mulher que de frente, a roupa dela, você diz assim, é crente. Ela é crente. Quando ela fica de lado, aí você diz, rapaz, está parecido com uma besta fera. Se ela fica de costas, aí você diz, rapaz, isso é uma mundana, uma mulher dessa é uma mundana. Não é, irmãos? Ou não? Ou eu estou errado? É porque uma mulher de costas, quando você olha assim, diz, rapaz, isso aí é uma mulher muito sensual, pô. Sensual demais, mostrando as costas todas, nua, seminua. Meu Deus do céu. Então, se olhar da metade para baixo, você não vai entender também. Vai dizer, rapaz, isso é uma mundana, isso não é uma crente, não. Isso não é uma mulher crente, isso é uma menina crente. Andando desse jeito, não é crente, pô. Está mais para besta fera do que para crente. Então, não é fácil, eu sei que não é fácil. Porque quando Jesus diz, eu sou a porta, é para que a gente brilhe, irmãos, no meio do nosso viver. Não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo é Cristo. Ah, você só pensou que a porta é só coisa boa?
É só os anjos batendo palma para você entrar no céu? É assim que você interpreta a Bíblia? Não. Quando Deus diz, eu sou a porta, você não bota todo mundo para dentro da sua casa. Bota? Você bota todo mundo, abre a porta, bota todo mundo para dentro da sua casa? Você bota, Vinícius? Entra todo mundo aqui, porque aqui é a casa de mãe Joana. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Então, explicando aqui essa porta, aqui, 1 Timóteo 2,5, Jesus, quando ele diz que é a porta aberta para passar e comunicar a palavra de Deus, que eu preciso comunicar. Se ele revela para mim, eu preciso comunicar, então eu tenho que ser como ele. Mas aí eu vou andar de burca? Não, não é essa a ideia de burca. Porque as mulheres, se fosse burca, o Oriente agora não estava brigando, não é? A força coercitiva de trazer alguns pensamentos, de lavar, inclusive a copa para aquela região ali, foi para as mulheres de lá ver muitas mulheres de outros países do mundo, para olhar assim e dizer, rapaz, as coisas têm que mudar aqui dentro. Não foi de graça que a copa foi para ali, irmãos. Os homens não agem dessa maneira, eles só agem com interesse. Não é? Então, Timóteo 2,5 vai dizer claramente, porque só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Só existe um mediador. Então, Jesus ele transmite aqui todo o cuidado com a sua igreja. Deus tem um cuidado com a sua igreja. E quem é essas pessoas? É Jesus que vai descer aqui e vai dizer, não faça isso, faça... Não, ele vai usar os pastores. Ele vai usar os pastores para falar isso. E é por isso que os pastores ficam, meu Deus, eu falo ou não falo? Tem que falar, pô. Tem que falar. E se os irmãos ficar com raiva, vai fazer o quê? Não tem que fazer nada. É melhor estar bem com Deus do que estar bem com o mundo. Sim ou não? É muito melhor a gente estar bem com Deus, porque a gente sabe que Deus é usado de misericórdia. Quem disse isso não foi eu, não. Quem disse foi Davi. Então, a segunda razão aqui que nós temos, que justifica o motivo de nós, cristãos, sermos gratos a Deus e vivermos com alegria, não é? Essa vida, ela é da vida eterna, essa rica vida plena que Deus nos dá. Então, Deus deu a vida eterna para a gente. Então, nós temos que ter alegria. Então, eu não vou ter tristeza. A ideia não é essa. A ideia é que nós não administremos a tristeza sempre, dando a nossa vida para a tristeza governar ela. Não podemos. Perguntem por quê? Porque se você deixar a tristeza dominar a sua vida, você vai adoecer e morrer. Se você deixar a tristeza dominando você o tempo todo, você vai adoecer. E quem adoece, há uma probabilidade de morte. Claro que há. Então eu não posso me permitir, porque as reivindicações de Deus é também isso. Quando o Senhor chama Neemias, quando chega em Judá, que ele olha e vê um caos. Neemias vê um caos, ele monta num jumentinho e começa a andar, a turma diz, esse cara é doido, esse cara não falou foi nada, o que esse homem está fazendo aqui? O bichinho andando no jumentinho, rodando a cidade, porque de pé demorava muito, e ele no jumentinho olhando. Quando ele voltou, ele disse, que não haja tristeza no meio do povo, não pode haver tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Deus é no caos que Deus levanta os seus filhos, irmãos, com poder e autoridade. É no mundo caído dessa maneira que você vai mostrar que você é um ser transformado, cheio de alegria no coração. Você chega no seu trabalho com alegria, as pessoas gostam de você, amam você, porque você é melado de mel. Você é melado de mel, meu irmão. É o mel do Santo Espírito de Deus que faz você brilhar. A Bíblia diz, o salmista Davi vai dizer que nós temos na nossa vida agora a coroa da salvação. Nós somos adornados com a coroa da salvação, com as belezas da salvação. Então não há razão para a gente ficar triste.
Acontece uma situação difícil na sua vida, ore a Deus e diga: não vai haver tristeza na minha vida, porque o Senhor é a minha força. Eu vou vencer em Cristo Jesus. Eu vou vencer. E vence mesmo, para a glória de Jesus Cristo. E cai por terra todos os inimigos de Deus, aqueles que torcem contra, não é? Porque a gente enfrenta isso também na nossa vida. Então, Êxodo 2, 24, irmãos. Aliás, Isaías 43, 25. Pode olhar na sua Bíblia, marca esse texto. A vida em Cristo se desfruta em plano elevado, de muita alegria. Quando vamos ver o que o pensamento de Deus, olha o pensamento de Deus acerca do seu superabundante perdão. Porque quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo um perdão superabundante, muito mais do que apenas palavras, ou de eu perdoei você por isso. É muito mais do que isso. É um perdão superabundante. É um perdão cheio de amor. É um perdão com direção. Isaías 43, 25 vai dizer: sou eu, próprio Deus falando para a sua igreja, sou eu mesmo. Não é ninguém não é o profeta, é eu que estou usando a boca do profeta para dizer que sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos nossos pecados. Aí você vai dizer, então Deus tem amnésia? Deus não tem amnésia. E nós temos a mente de Cristo, então nós precisamos caminhar nossa vida por aí. Se você perdoa, perdoe de todo o seu coração. Perdoe de todo o seu coração. Seja livre para abraçar de novo essa pessoa. De passar por ela e não sentir absolutamente nada, nem por ele sentir absolutamente nada, mas perdoe. Perdoe, literalmente perdoe. Aí Deus tem amnésia? Abra sua Bíblia em Êxodo 12, 24, que você vai ver que Deus não tem amnésia. Deus agora está tirando o povo, que segundo a história, o povo de Deus estava há 400 anos. 400 anos preso. Tem Jacó, tem Isaac e tem Abraão. Aí dá quase 200 anos. Mais 200 anos. Cerca de 6 séculos. Deus fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Isaac e fez uma aliança com Jacó. E ele vai dizer claramente: lembrou-se da sua aliança com Abraão. Deus lembrou da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ele está conversando com Moisés. Cerca de mais de 500 anos depois, Deus vai dizer para Moisés: fazem 600 anos, mas eu me lembro da aliança que eu fiz com meus filhos. Então Deus não tem amnésia, irmão. Tudo que está na palavra de Deus será cumprida. E a nossa confiança é em Deus, não é nessas coisas. A sua confiança não é na sua saúde, na sua força, na sua capacidade de inteligência, porque você é inteligente, você consegue fazer as coisas. Não confie nisso, porque Deus também tem o poder de apagar tudo isso. O Alzheimer é uma prova disso. E como foi? Explica, não explica. Deus sai desconstruindo toda a sua capacidade de memória. Quando Deus perdoa nossos pecados, Ele esquece totalmente. Então eu tenho razão. A igreja do Senhor tem razão para não viver triste. Mas sim grata a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Inclusive as dificuldades. Diga assim em alta voz, no 3, vamos lá? Inclusive as dificuldades. Porque é nas dificuldades que Deus aperfeiçoa você.
É na dificuldade, irmãos, que a gente sai da zona de conforto. É na dificuldade que a gente fica aceso, acorda mais cedo. É na dificuldade que Ele nos deixa mais atentos. Meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Você vai para um lado, vai para outro. De repente você encontra várias saídas. É assim que Deus faz. E Ele promove certas coisas porque às vezes nós mesmos que estamos precisando dessas alterações. Então, esse tempo de viver e celebrar Cristo com gratidão. João 10:10b, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Essa vida aqui, você pode circular aí, porque tem vida aí e tem vida no 11. No versículo 11. Só que há uma diferença, porque no nosso idioma é muito fraco. Ele não consegue discernir coisa por coisa. Tá? Apesar de ser um idioma conservador. Mas, mesmo assim, ele não consegue descrever algumas coisas. Temos que colocar vida eterna de um lado, vida física do outro. Essa que ele está falando aí, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele está falando de vida eterna. Ele diz, eu vim dar vida eterna e vim dar muita vida a você, que essa vida não fica só com você, você transfere para outras pessoas. Amém? Não fica só para você. E no versículo 11, quando ele diz assim, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, ele está falando da cruz. Eu vou dar a minha vida física na cruz. E ele morre na cruz. E ele morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia. E ele deu esse grande testemunho poderoso ali na cruz. Calado, que isso silenciou até os tribunos que estavam debaixo da sua cruz. Ficaram calados. De repente, o céu, há uma escuridão no céu. E aquilo assusta o povo todo. E aqueles soldados vão dizer, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Olha, irmão, eu não acredito que um homem desse disse isso só por causa do céu que fechou. Eu não acredito, não. Eu acredito que aqueles homens já tinham sido evangelizados. Porque a igreja do Senhor, naquele momento, que era uma máquina de fogo, viu, irmão? Eram os homens que amavam, meio que pregavam. Você vê que eles chamam 72 discípulos e encaminha eles pela Judéia, Samaria, todo aquele setor lá. Quando eles voltam felizes da vida e dizendo, Senhor, nós estamos felizes demais, alegres demais, Senhor. E o Senhor olhando para ele, se os espíritos se submetiam a gente chegava lá e está amarrado aqui, dos demônios. Parado, Senhor, que coisa massa. Aí o Senhor olha para ele e diz, vocês devem se alegrar, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas vocês devem se alegrar porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Aí sim. Vocês entendem agora que eu não posso estar alegre, só por isso eu fico feliz pelo emprego, pela saúde e tudo, mas o pensamento do crente deve ser, eu estou alegre porque Deus salvou-me. Deus mudou a minha vida, Deus usou um homem e uma mulher para pregar o evangelho para mim, eu tenho uma vida eterna. É isso, não é porque eu tenho saúde, porque Deus me deu uma casa, me deu uma esposa, me deu filhos, não. Nós somos gratos a Deus por isso, mas cheios de alegria porque Deus nos deu a vida eterna. E nada poderá nos separar do seu amor. Então, irmãos, 2 Coríntios 5,18 vai dizer, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então eu fico alegre, essa vida em abundância, é o poder de eu abrir minha boca agora e ganhar essa pessoa para Cristo. Talvez ela não se converta hoje, mas quando eu abro a minha boca, o Espírito de Deus diz, através da sua palavra, que a semente, que é a palavra de Deus, entrou dentro dela. E Deus agora vai fazer com que no tempo dele, que a gente não sabe muito bem como é que isso funciona, mas no tempo dele, ele vai fazer aquela pessoa levantar a mão e dizer, Cristo é o Senhor da minha vida. Então a gente não deve vacilar através das lentilhas, dos prazeres da vida, irmão. De estar no mundo de novo onde Deus nos tirou. Tendo prazer com pessoas que são, que Deus não suporta as atitudes delas.
Como é que eu me alegro com as pragas do mundo e não me alegro com as coisas de Deus? Tem algo errado espiritualmente. Ou não nasceu de novo, nunca nasceu de novo, ou está em desobediência à palavra de Deus. E aqui, claramente, a palavra de Deus, ela vem dizer, concluindo aqui essa mensagem, que a alegria do Senhor é a nossa força. É a força, porque quando estamos alegres, o metabolismo nosso é diferente. Quando a gente está alegre, a gente faz coisas rápido. A gente toma um banho rápido. Eu estou ligeiro porque eu estou fazendo exercício. Luciano, não precisa ficar com medo mais não, Luciano. Agora eu estou. Então a gente faz tudo diferente, porque Deus sabe a importância que é a alegria na vida das pessoas, que Satanás está só roubando essa alegria desse povo. Roubando o sono. Às vezes eu converso com os crentes, vai dormir de que hora? 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, não dorme, crente, porque está nas redes sociais, vendo mentira, vendo vida dos outros. Meu, fujam disso em nome de Jesus Cristo. Fujam disso, vocês depois passam um ano sem rede social e depois me procurem que eu vou ver vocês igual a Daniel, Azarias, Ananias e... esqueci o outro. E o sátrapa olhou para ele assim, aquele comandante da cozinha olhou para ele assim, disse, realmente vocês estão diferentes. Há um brilho no rosto de vocês. Vocês têm que viver a vida de vocês. Examinem a vida de vocês. Não está examinando a vida dos outros. Eu quero saber da vida dos outros. O que é que a AB está comprando, o que é que ele está comendo, onde é que ele está. Bato a foto. Eu estou aqui na loja. Eu quero saber que está na loja, pô. Tu está na loja aí, eu estou aqui no sol, na feira, gastando dinheiro aqui na feira, que fosse, comprando galinha direto. Eu vou falar com as pessoas hoje, quando eu abro a boca, meu Deus do céu, sai de mim, galinha choca. Eu quero falar assim, picanha, não é não? Hein? Cupim, mas tá difícil, é só galinha, frango para cá. A alegria é muito bom, alegria. Como é bom a alegria. Leve essa alegria para dentro da sua casa, pule dentro da sua casa, dance na sua casa, se divirta dentro da sua casa. Poxa, como é bom. Como é bom. E aqui, concluindo, Neemias 8:10, ele vai dizer assim: este dia é consagrado ao Senhor. Diante do caos, ele vai dizer, esse dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e choro. Nada de tristeza e choro. Ah, pastor, eu não vou chorar? Não é isso não aqui. Porque se um parente seu ou perdeu o emprego, ou qualquer situação difícil que alguém esteja passando, alguém que bata na sua porta e você olha e sinta-se assim, poxa, eu tenho o que comer, não tenho. Você pode chorar, qual é o problema? Quando ele diz aqui que o choro nem a tristeza tem espaço aqui, é quando as coisas estão difíceis. Você tem que ter força. Você tem que ter alegria para você resolver e sair de toda e qualquer situação. Porque o Deus que nós servimos é o Deus de todo o poder. É o Deus do ouro e da prata, dono do ouro e da prata. É o Deus que tem a saúde nas mãos, que tem a solução nas suas mãos, as saídas. Porque às vezes o caos faz você perder as saídas. Mas a alegria não, ela renova todas as suas forças. Renova todas as suas forças. Então ele diz, esse dia é consagrado ao Senhor, nada de tristeza, de choro. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria dele é a nossa força. Então, meus queridos irmãos, o tempo da salvação é para ser vivido com celebração em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque foi ele que deu a sua vida e deu
a alegria de novo para cada um de nós vivermos ela sobre a terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhozinhos. Agradeça a Deus, porque nós já estamos chegando ao final de mais um ano, né? Faltam poucos dias para nós entrarmos no novo ano e faltam mais alguns dias para que a gente vença esse ano tão difícil. Os efeitos da pandemia ainda não foram compreendidos de maneira absoluta, não está ainda dominado, porque trouxe muito medo aos líderes do mundo, trouxe muito medo aos países, ao povo, aos seres humanos, muita preocupação, muita dor, foram muitas pessoas mortas. Mas a palavra de Deus diz que 1000 poderão cair à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu permanecerás firme, porque Deus é conosco. Então, não deixe, irmãos, que as coisas difíceis desse ano possam dominar você. Mas diga ao Deus Todo-Poderoso em oração: Senhor, o Senhor vai me ajudar a vencer. O Senhor vai me ajudar a vencer. Talvez você teve perdas esse ano, mas o Senhor sabe porque permite certas podas na nossa vida. Se colocarmos um aparelho do ponto de vista da botânica para ouvir, a planta ela chora, ela sofre, ela emite um som de dor quando ela é podada. Mas aquele galho seco, ruim, que estava atrapalhando a vida dela, as energias dela não serão mais roubadas por ali, por aquele galho seco que não ia produzir mais nada. Assim somos nós. Só que a diferença da nossa vida e da botânica é porque as plantas, elas são plantadas aqui na terra. E a nossa botânica é uma botânica diferente. A nossa botânica é uma botânica espiritual. Deus nos arrancou da terra, virou a gente de cabeça para baixo e botou as nossas raízes no céu. A seiva agora vem do céu. Eu quero dar essa oportunidade a você. Se alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer renovar suas alianças com Deus, porque está afastado, está sem cultuar Deus, está sem igreja para ir, coisas dessa natureza. Se decepcionou com a igreja, se decepcionou com alguns irmãos, se decepcionou com o pastor, ou sei lá o que foi que atrapalhou a sua vida, a sua comunhão com Deus, e você quer voltar nessa noite. Levanta a sua mão assim, eu quero orar por você. De todo o coração, meus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o entendimento de vocês, estão arrependidos dos vossos pecados. Amém, Deus abençoe. Há mais alguém? Levanta a sua mão assim, eu quero voltar à comunhão com a igreja, eu quero aceitar Cristo como Senhor da minha vida. Há mais alguém? Levanta a sua mão assim bem alto, eu quero orar por você. Não havendo, eu quero convidar vocês dois a virem aqui na frente, por favor. Vamos cantar? A igreja vai cantar também, vamos lá. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti. David, eu quero falar com você na saída, porque tem uma ação para nós dois aí, viu? Abençoar uma... Certo? Show? Sobram experiências. Cadê a música? Que expressa o seu amor Por ti, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou. Sigo
Kaline e Giovanni, eles estavam afastados dos caminhos do Senhor, e nessa noite eles sentiram a voz do Espírito de Deus chamando eles de volta. Amém, irmãos? Então fique de pé, e nós vamos orar por Kaline e por Giovanni, para a glória de Deus. Amém? E se vocês quiserem voltar para a igreja de vocês, fiquem livres para isso. Se quiserem congregar conosco, nós estamos de portas abertas para recebê-los. Amém, Kaline? Amém, Giovanni? Levante suas mãos para os céus e abençoe Giovanni e Kaline. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, porque o Senhor deu novamente aos teus filhos nessa noite a alegria da tua salvação. Deus, eles ouviram, Senhor, o mover das águas dentro deles, Senhor. Porque a tua palavra diz, quando o Senhor conversou com aquela mulher samaritana, que a água que o Senhor tinha, se desse a ela para beber, e se ela bebesse, jamais ela teria sede, Senhor. Ó Deus, então essa palavra que moveu o coração dos teus filhos, Senhor, de Kaline e de Giovanni. Deus, perdoa-lhes seus pecados. Perdoa-lhes, Senhor, que eles se sintam confortados, perdoados, aliviados, porque o Senhor é um Deus que perdoa, e é o Senhor mesmo que apaga todas as nossas transgressões e não se lembra mais delas. Ó Senhor, toma os teus filhos em tuas mãos, Senhor, e os abençoa de tal maneira que nunca mais em suas vidas eles se afastem-se dos teus caminhos sagrados, Senhor, e que eles amem estar na tua casa de oração. Toma eles, Senhor, sua esposa, seus filhos, sua família, seu lar, seu trabalho, e abençoa a casa dos teus servos, Senhor, para o louvor da tua glória. E dá à tua igreja, Senhor, a capacidade de cuidar dos teus filhos com muito amor em seus corações. Obrigado, Deus, porque houve salvação na tua casa nessa noite. Deus, aqui estão os teus filhos. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe como nós pensamos, como nós agimos. O Senhor sabe todas as coisas. Então, meu Deus, abençoa os teus servos. E eu te peço, Deus, que o Senhor atenda às nossas orações, os nossos pedidos. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfermos, ou aqueles que estão com algum parente adoecido, meu Deus, ou passando por dificuldades. Usa os teus servos na oração, na intercessão, no amor. Usa, Deus, também na fala, para que quando os teus filhos abrirem suas bocas, seja com quem for, essas pessoas que ouçam os teus filhos possam ser edificados. Porque quando eles abrirem suas bocas, será o próprio Deus falando através deles, Senhor. Muito obrigado. Leva-nos em paz, que nós cheguemos com segurança à nossa casa, que os teus filhos possam ter, meu Deus, um sentimento de gratidão pela casa onde eles vão dormir, reclinar a cabeça e ter o seu sono nessa madrugada restaurado. E abençoa os teus filhos, Deus, para ir para os seus trabalhos, não com tristeza. Não, que eles vão para uma guerra, Senhor. Ninguém vai para a guerra. Ninguém vai dar o sangue, Deus. Eles vão, Senhor, para uma festa, porque é de lá que nós trazemos o nosso pão. Que esse pão seja abençoado para sempre. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja com os Teus filhos aqui em seus lares, e com o teu povo espalhado por toda a face da terra. Pois nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ó, sua mãozinha, estenda sua mão para o seu irmão. Estenda sua mão para o seu irmão. Aperte a mão dele. Vão em paz. Boa noite e uma boa semana para todos.